A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Jesus maravilhoso, amado, que vive e reina para todo sempre, que desceu da sua glória para dar vida por mim, por você, pelos nossos familiares, pela humanidade na cruz do Calvário, para que tivemos ter o direito da salvação, o direito de ter o nome escrito no livro da vida e passar a eternidade adorando o nosso Deus, louvando, contemplando o nosso Deus na beleza da sua santidade, eternamente no céu de glórias, para quem se converte, para quem aceita a morte, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quem aceita como Salvador da sua vida, o único e suficiente. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, hoje, sempre e eternamente. A capacidade de visualizar além das nossas circunstâncias atuais, a capacidade de criar, de trazer à existência além das nossas circunstâncias atuais. As circunstâncias atuais são condições que traz nós a permissão, de acordo com nossas habilidades, potenciais, com a nossa capacidade de trazer à existência aquilo que nunca foi visto, para ser criado e para abençoar o mundo. E quando Deus coloca uma semente no homem, para algo vir à existência, para que o mundo venha a ser abençoado, Ele capacita, Ele dá habilidade, Ele dá capacidade, entendimento, conhecimento. Deus traz todo o seu querer. Ele introduz dentro de um indivíduo, de um ser humano, em um homem e uma mulher, para algo ser criado, para beneficiar, para abençoar o mundo. E essa capacidade Deus introduz no homem para que venha a ser feito, para que venha a criar formas e assim um indivíduo ser abençoado para a honra e glória de Deus, com aquilo que Deus introduziu dentro dele, para algo vir à existência, para ser feito, para abençoar o mundo. Então todo ser humano ele nasce consigo, com habilidades, com potenciais, com aptidões e capacidades para criar e para abençoar o mundo. E quando ele visualiza isso dentro da mente dele, onde o mundo ainda não viu, Deus abençoa e o homem, com aquilo que Deus introduziu dentro dele, vai trabalhar para o que está dentro, que não foi visto, vir à existência e assim o mundo ser abençoado. A capacidade de visualizar possibilidades além de suas circunstâncias atuais. As suas circunstâncias atuais, elas não podem interferir, elas não podem parar as suas capacidades. Porque a capacidade que você tem, ela está além da compreensão do mundo ao seu redor. Ela está além da compreensão de tudo o que envolve o seu modo de vida, de tudo o que vem envolver o seu ambiente natural ao qual você vive. Porque existe capacidades dentro de um indivíduo que ele não conhece, mas que está dentro dele, que nunca foi colocado para fora. Então, ele traz a possibilidade, através das suas capacidades, dele visualizar e criar algo na sua mente para vir à existência, para ser criado e transformado e trazer formas e o mundo ser abençoado. Toda empresa, toda indústria, tudo que existe no mundo, que existem formas em todas as direções, onde você olhar, observar, vai haver formas, existem criações, tudo veio dessas capacidades, habilidades, aptidões, potenciais, que em primeiro lugar vem do querer e da vontade de Deus, quando Deus introduz dentro do ser humano e ele dá amplas condições, toda a capacidade para que o ser humano venha criar aquilo que não foi visto no mundo, mas que está sendo visualizado, processado e observado dentro da mente. E isso é importante para a vida. Deus tem as suas infinitas e múltiplas formas para trabalhar na vida de um indivíduo, seja um homem e seja uma mulher. E quando Deus quer criar algo, Ele vai abençoar essa pessoa com as capacidades, os potenciais, aptidões e toda habilidade para que algo venha à existência, venha criar formas. Porque Deus,
ele tem dentro de si toda a capacidade de tudo que existe e que foi criado. Porque antes de tudo vir a ser criado, Deus planejou, idealizou e tudo veio à existência. Tudo que existe antes de vir à existência foi uma ideia, foi um planejamento. E nunca foi visto, mas depois veio criado formas e veio à existência. Nós visualizamos dentro de nós coisas no dia a dia. Nós trazemos visualizações nossas pessoais, naturais humanas, porque somos imagem e semelhança de Deus, como eu sempre falo, funcionamos um pouco parecido com Deus. Gênesis 1:26, façamos uma nossa imagem conforme a vossa semelhança. E Deus também traz à existência o seu querer, a sua vontade sobre a criação de algo para abençoar um país, uma cidade, abençoar o mundo. E todo ser humano que vem a criar algo, ele visualiza primeiro na sua mente esse algo que vai ser criado. Ele vê na sua mente, numa visualização interna própria e singular do ser humano. Ele visualiza formas para criar qualquer coisa que vinha em existência. Tudo que foi criado antes foi uma ideia, foi um planejamento. E visualizado dentro da mente. Aonde você olhar, aonde você observar, em todas as direções, foi um pensamento. Porque tudo começa com um pensamento, com ideias, com planejamentos internos na mente. E ninguém vê, só o agente que traz a criação, que ele vê e observa isso está dentro da mente dele. Todo ser humano quer criar algo. Antes de vir a existência, primeiramente Deus vê. Em segundo lugar, o ser humano vê. E ele traz a observação nisso. Então, tudo que foi criado antes foi um pensamento criado na mente. Foi visto pelo agente, o criador desse pensamento, que veio antes introduzido por Deus na mente de um ser humano, de um indivíduo. Porque tudo só existe porque Deus permite, porque Deus quer. Porque Deus é o dono de tudo, Ele é o criador de tudo. Ele faz toda a sua vontade nessa terra. Então, todo ser humano que trouxe algo à existência, que criou algo, a honra, a glória de Deus não é do ser humano, porque foi injetado na mente dele. Ele visualizou, idealizou, planejou, através do seu pensamento. Desceu para o coração que era para a submente. E surgiu a vontade e algo foi criado. Tudo que existe antes foi um pensamento, foi uma ideia, foi um planejamento e foi visto pelo agente criador, pelo agente transformador humano, pelo aquele que criou, que transformou. Aonde você olhar, em qualquer direção, aonde você chegar, que você olhar e observar tudo que é feito, tudo que é criado, esteve primeiro antes na mente de alguém, foi visualizado primeiro por Deus, em segundo lugar, visto e criado de acordo com o querer e com a vontade de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, transferido para o ser humano, e dentro da mente desse ser humano, na Terra, humanamente, naturalmente falando, foi visualizado e visto por ele, e através disso veio um pensamento, uma ideia para criar esse algo e trazer ele à existência. E esse ser humano trouxe com ele habilidades, potenciais, aptidões e capacidades para esse algo ser criado, que foi visto na mente do ser humano primeiro, que ele visualizou para trazer existência. Isso é poderoso e é maravilhoso, e isso vem de Deus, e se Deus não fizer, Deus não capacitar, ninguém pode nada. Porque a palavra do Senhor diz, está lá no livro de João, sem mim, Jesus dá uma declaração linda, nada podereis fazer, ninguém pode fazer nada, se Jesus não permitir, se Ele não quiser que faça. Aleluia, glória a Deus. Porque tudo está na mente eterna de Deus, está no poder de Deus, e só vem existência quando Deus permite. Então, quando Deus escolhe um indivíduo, um homem e uma mulher para criar algo, Ele vai capacitar essa pessoa. E essa pessoa vai ter dentro da sua mente a visualização singular, exclusiva e pessoal dela antes de alguém ver. E essa visualização vai vir ideias, pensamentos, planejamentos para ser executado através de um cronograma, para ser executado em certo tempo ou para ser executado em um momento mais presente. E Deus capacita um indivíduo, um homem e uma mulher,
e tudo o que existe até hoje, desde de Adão até hoje, é criação do homem, mas antes foi permissão e projeto deliberado de Deus para abençoar o homem e abençoar o mundo, de acordo com o seu querer e a sua vontade e a honra e a glória de Deus. Hoje, sempre e eternamente, toda a honra, toda a glória seja ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do universo. Glória a Deus! Tudo antes de vir existência estava em Deus, e Deus introduz no indivíduo, no ser humano, no homem e numa mulher. Desde Adão, há praticamente 6.000 anos atrás, tudo o que foi feito foi permissão de Deus. Caim, ele sai e edifica o sábio, uma obra de engenharia. Tubal-Caim, seu filho, ele constrói flautas, facas e utensílios para aquela época. E Deus dá capacidade a Tubal-Caim para ele diferenciar quase 6.000 anos atrás entre ferro, cobre, metal, magnésio, zinco, entre outros elementos minerais e materiais para criar utensílios para aquela época. De onde veio essa capacidade de Tubal-Caim? De Deus. Como Deus também deu habilidades a Noé. Deus deu o projeto a Noé e Noé construiu a arca. Tudo vem de Deus. Ele introduz no ser humano e o ser humano cria, mas a honra e a glória de Deus. A palavra do Senhor diz, estou aqui com a Bíblia, o meu livro de regra de fé e vida. A palavra do Senhor diz uma declaração linda de Deus, que ele dá habilidades ao homem. Aqui eu não falo de dons espirituais, que é para a obra de Deus, mas eu falo de habilidades, aptidões potenciais que Deus introduz no ser humano para que algo venha a ser criado, para que venha à existência. Toda habilidade do ser humano, da capacidade, todo o potencial, tudo que o ser humano cria, em primeiro lugar vem de Deus, ele introduz no ser humano, aí o ser humano visualiza na sua mente algo para ser criado. Deus toca na mente e no coração de um indivíduo para algo ser criado e vir em existência. Deus traz a ordem e Deus capacita em tudo o que se precisa para ser capacitado para aquele algo vinha a ser criado e vinha a ter existência. Estou com a Bíblia aqui, a palavra de Deus, nosso Deus maravilhoso, Pai amado e querido, que é o nosso Deus falando de Gênesis, Apocalipse, puramente, maravilhosamente, através dos seus servos na terra. A palavra de Deus dá declarações lindas sobre habilidades que Deus introduziu homens, que foram grandes homens de Deus nessa terra. Um deles foi o rei Davi. A palavra de Deus diz aqui, eu vou ler aqui em 1 Samuel, no 18:5, a palavra de Deus diz aqui em 1 Samuel 18:5, tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade. De onde vinha a habilidade de Davi? De onde vinha a capacidade de Davi? De Deus, que introduziu nele. Davi foi um rei ungido, um dos 3 maiores reis da história dessa terra. O rei Davi, que matou um urso e um leão, ainda adolescente, que através do poder de Deus derrubou o gigante Golias, que passou 10 anos implacavelmente sendo perseguido por Saul. Saul sabia que ele ia ser rei, mas mesmo assim o perseguia. Mas tudo que Deus tinha na vida de Davi foi cumprido, porque Davi era um homem que Deus ungiu, o rei de Israel, o rei Davi, que foi pai de Salomão, um dos maiores reis dessa terra. O homem mais rico e mais sábio, nascido de homem, que pisou nessa terra foi o rei Salomão. Tudo porque Deus abençoou ele, Deus introduziu nele. E Salomão constrói o templo judeu daquela época, o templo para adoração de Deus, o templo para sacrifício, Salomão constrói. E Deus, eu acredito, dá toda a capacidade de Salomão para esse templo ser construído. E o valor desse templo, na época de hoje, valia praticamente 500 bilhões de dólares. Mas tudo isso foi que Deus capacitou o homem para isso. Então a honra, a glória de Deus. E antes de Salomão pensar em construir o templo, Deus já tinha um projeto, colocou na mente e no coração de Salomão para o templo de adoração ao Senhor ser construído. Deus é soberano. Ele é o Deus poderoso, ele faz tudo o que ele quer. Tudo o que existe é obra das suas mãos.
Tudo que vai vir à existência é obra das suas mãos. Deus é o idealizador, Deus dá ideias, e Deus sempre vai criando, 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 e Ele não para de criar, de construir, porque Ele é Deus. E Ele manda e ordena em tudo o que Ele cria. Está sobre as suas mãos. E Deus, na sua soberania, no seu querer, na sua vontade, Ele faz tudo o que Ele quer, como Ele quiser, Ele intervém a hora que Ele quiser, como Ele quiser, em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque Ele é Deus e Ele faz toda a sua vontade. E quando Deus quer criar algo, que Ele quer usar um indivíduo, um ser humano, um homem ou uma mulher, para criar algo, Ele traz um projeto, uma ideia, Ele traz um desejo, um querer na mente, no coração do ser humano, e esse algo é criado. E naturalmente o ser humano se impulsiona numa poderosa motivação humana, desbloqueando todo o medo que ele tem de trazer aquilo para realizar, porque aquilo vai ser realizado e vai ser executado. E ele desbloqueia aquele medo. Ele traz uma suave paz sobre si. E ele traz a compreensão que ele tem a capacidade, o potencial, a habilidade, a técnica necessária para aquilo ser criado. Então, aquilo que é visualizado na sua mente, que ninguém nunca viu, ele vai trabalhar e ele vai entender e ter a compreensão que ele tem todo o recurso para aquilo vir à existência e ser criado. Ele vai trabalhar através de um cronograma e de um projeto para ser executado tudo o que ainda não foi visto no homem, mas está dentro, interno, externo, dentro da sua mente, e que ele se permite ver todo aquele projeto a qual ainda não foi visto. Todo o projeto que existe antes estava numa mente, no pensamento, era uma ideia dentro da mente que foi colocada por Deus e vivia uma época, um tempo, sendo visualizado e observado pelo agente transformador, pelo agente que vai produzir, criar esse projeto que é do querer e da vontade de Deus que está dentro da sua mente. Tudo que a ciência criou, tudo que foi criado, veio primeiramente do querer e da vontade de Deus, que criou primeiramente. E ele coloca aí um indivíduo internamente na sua mente. E o indivíduo visualiza e Deus ordena na mente do coração. E esse projeto vem em existência. E o mundo se permite ser abençoado com esse projeto, como também o indivíduo a qual Deus colocou. Deus coloca a missão em um ser humano. Para ele vir criar algo, Deus o vai capacitar. E ele vai trazer esse entendimento dentro de si, que ele tem as condições de criar tal coisa que ele visualiza na sua mente. Ele vai trazer essa compreensão e todo medo de trazer existência sobre aquilo que é para ser criado e vai ser criado, ele vai fazer um desbloqueio desse medo. Ele vai tirar esse medo e ele vai trabalhar para que aquilo que só ele vê, que ninguém ainda não viu, vai vir à existência. Então, todos os meios necessários vão ser feitos e criados para abençoar tal projeto para ser executado. E a pessoa que vai ser o agente humano, que vai trazer esse projeto à existência, que é dado por Deus, ele vai viver com uma total intencionalidade, produtividade, crescimento, e ele vai se permitir a si próprio, como ser humano natural, a qual receber esses talentos, esses dons, essas aptidões, essa capacidade de Deus a trazer tal coisa à existência. Ele vai trazer essa compreensão e ele vai trabalhar nisso para que isso venha acontecer. E isso vai ser trabalhado, organizado e vai buscar todos os meios necessários para que isso venha a ter um cronograma para ser executado. Isso é muito importante, é muito maravilhoso para a vida, porque algo vai ser criado para abençoar o mundo e abençoar a pessoa, a sua família, que é esse agente transformador de criação de algo que foi planejado antes no mundo espiritual e é trazido para o mundo material, a qual essa pessoa é um indivíduo que é o agente transformador para algo ser criado. Isso é muito bom, porque isso traz uma gratificação para a vida. Pessoas serão beneficiadas por tal criação. Tudo o que existe, seja de um eletrodoméstico a um meio de transporte,
seja algo que atende à natureza, como o desenvolvimento da energia, seja algo que venha atender às demandas de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma família. Todo tipo de indústria, todo tipo de criação, seja na ciência, seja na indústria, seja no comércio, em qualquer área, algo que foi criado, que vai enriquecer, abençoar todas as demandas da sociedade, seja alimentícia, seja de transporte, seja em qualquer área, antes foi visualizado pelo agente transformador, que vai trazer esse algo que está na sua mente, que Deus colocou para a vida, e o mundo agradece por essa ideia, esse planejamento que é dado por Deus na vida do ser humano. Isso é muito bom. E o ser humano, o agente criador, vai desbloquear uma grande parte do seu potencial interno que está dentro dele. E aquilo que vai ser criado vai trazer transformação e impacto para o mundo. Isso é maravilhoso, é importante. E o nome do seu Deus é glorificado em toda a criação da terra. Não só do ser humano, do mundo vegetal, material, não só do vento, não só de tudo que existe do universo, tudo que Deus criou, mas nas coisas, criações necessárias para a vida aqui na terra, que a terra guarda as demandas da criação de um indivíduo que Deus colocou na sua mente, no seu coração, e colocou as capacidades necessárias para algo ser criado. E a terra agradece, a sociedade agradece, o mundo agradece, quando um agente criador, transformador, vem e cria algo para beneficiar a sociedade, mas antes de algo em existência, estava na mente eterna de Deus, e ele introduziu o homem para ser criado. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Tudo que existe, tudo que foi criado, antes de ser criado e vir existência, tudo que foi visualizado na mente em um indivíduo a qual alguém ainda não viu, tudo que você vê na Terra antes estava embutido, escondido dentro de uma mente, e era um projeto para ser feito e executado. Antes de tudo isso, Deus, o Criador do céu, da terra e do universo, projetou e criou e colocou dentro de um indivíduo para esse algo vir ser criado e vir em existência. E Deus deu toda a capacidade necessária para que esse algo venha a ser criado. E o nome de Deus é honrado e é glorificado em tudo que existe, seja no universo, seja no mundo vegetal, seja em nós seres humanos, seja na sua natureza, seja na funcionalidade dos planetas, da Terra, na camada de ozônio, no ar que respiramos, nos oceanos, nos ventos, na alma vivente, no espírito do homem, na alma vivente que estava em Deus, quando Deus criou o homem, ele sopra o espírito e a alma vivente das suas narinas, e junto com o pó da terra ele cria o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança, e da costela do homem ele cria a mulher também, que é a sua imagem e semelhança, e tudo isso no nome de Deus é glorificado, porque tudo que existe, antes de ser visto, vir em existência, estava no coração de Deus e na mente eterna de Deus, e a honra e a glória de Deus eternamente. Toda ideia brilhante não é de um homem, é de Deus. As pessoas transferem para os homens. Tal pessoa teve uma grande e brilhante ideia e algo foi criado. Mas não sabem que antes de ser brotada daquela semente na mente de tal pessoa que criou tal ideia e veio beneficiar o mundo, foi Deus que criou e Deus que introduziu lá na mente uma semente para ser trabalhada, germinada, para brotar a ideia, para beneficiar o próprio agente que está conduzindo essa semente com o mundo. Então, toda ideia brilhante, ela é de Deus, não é do homem. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem que toda ideia brilhante que existe, ela vem de Deus. Tudo que existe que é criado vem de Deus. De fato que abençoamos as pessoas que trazem essas ideias. E elas automaticamente são abençoadas porque Deus as abençoa para trazer dentro de si essas brilhantes ideias, a qual vai trazer uma transformação e mudança no mundo
em todas as suas épocas, mas antes das ideias brilhantes virem à existência, ela estava dentro de Deus, e Deus criou dentro dele, introduziu dentro do indivíduo, o homem e a mulher, para as ideias brilhantes serem criadas. Toda a criação vem de Deus, não transfira para o homem a criação. Você pode até trazer a compreensão que aquele homem, ele é um agente transportador dessa semente que Deus colocou dentro dele. Todo ser humano é um agente transportador. Nós transportamos sementes colocadas, introduzidas em Deus, em nós, e Deus dá a nós a capacidade para as sementes serem brotadas, para elas romperem o solo e vir à existência e ser executado, e o mundo ser abençoado através dessa semente e seus frutos que ela vai criar, da árvore que ela vai criar e seus frutos. Vem abençoar o mundo. Mas toda ideia brilhante, toda a criação, antes de ser colocada no homem, e ele visualizar internamente, para depois o mundo visualizar, ela veio de Deus, ela estava dentro de Deus, foi Deus que criou, Deus que permitiu introduzir, colocar a semente no homem, no ser humano, para ele ser o transportador dessa semente e essa grande e maravilhosa ideia brilhante, como sempre existiu nas épocas, a honra e a glória de Deus, e não é de indivíduo nenhum. O indivíduo apenas transporta e leva a semente que Deus colocou na mente dele para ser germinada e criada. Deus coloca uma semente no homem, um planejamento, pensamentos, ideias. Isso vai criar um grande projeto de vida que está sendo transformado, visualizado, idealizado, com um plano, um cronograma dentro da mente do homem, que vai descer para o coração, que vai nascer à vontade para aquilo vir à existência, através da submentamento de baixo. Vai haver uma transmissão direta e aquilo vai ser criado, e a vontade de Deus é o que permanece. E essa visão, a qual ainda não é vista, ela vai ser vista e ela vai trazer transformação no mundo. Ela vai abençoar o mundo com produção, com crescimento extraordinário em todas as camadas da sociedade. Porque a visão, aquilo que não foi visto, que está sendo visto dentro da mente, através do visionário. Porque nós que recebemos ideias e projetos de Deus, não somos apenas transportadores de ideias, de sementes, para ser colocada para fora, para gerar a criação daquilo que é vistamente, que não foi visto, para abençoar o mundo. Também quem recebe é um agente visualizador. E todo agente visualizador que tem dentro de si a visão que Deus deu para ser criado, ele vai ser automaticamente abençoado, vai abençoar a sua família e vai abençoar o mundo através da semente, das ideias, dos projetos que Deus introduz dentro do indivíduo e traz a criação com aquilo a qual nunca foi visto, a qual vai vir à existência. Tudo é criado primeiramente no céu e é transmitido para o homem na terra, para depois vir a ser visto e observado e criado, e vir a extraordinária produção, crescimento, abençoar maravilhosamente o mundo com aquilo que está dentro da mente do visualizador, do agente transformador, naturalmente falando, do transportador da semente que Deus coloca dentro dele, aquela pessoa que Deus capacitou com tudo o que é necessário, que se precisa para esse projeto vir à existência, que está internamente dentro da sua mente. Mas tudo isso é poder de Deus, é querer de Deus, é vontade de Deus, é permissão de Deus, desse Deus maravilhoso que ama cada ser humano nessa terra e deseja que todos venham ao arrependimento através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quem o aceita como Salvador da sua vida, para morar no céu de glórias. Ele abençoa na terra e abençoa no céu. Deus é amor visionário, o agente transportador da ideia, do projeto, dessa semente que Deus colocou dentro dele para vir abençoar o mundo. Ele tem uma autoconsciência de si mesmo.
ele tem uma autoconsciência que o mundo precisa desse projeto e ele vai trabalhar para buscar trazer esse projeto à existência. Esse projeto que permanentemente só ele vê e visualiza dentro da sua mente e no seu coração. E ele vai buscar todo o recurso necessário dentro de si, através dos potenciais aptidões, habilidades, das suas capacidades que Deus colocou nele. Ele vai buscar, ele vai trabalhar nisso, para trazer à existência tudo isso que o mundo precisa, através das demandas extraordinárias que esse projeto tem. Todo projeto que existe no mundo traz demandas extraordinárias para o mundo, porque o mundo precisa dessa semente. O mundo aguarda as sementes que os visionários e transportadores de ideias, de projetos inseridos e colocadas por Deus nele, a qual só ele visualiza, o mundo aguarda a apresentação, o mundo aguarda para sentir, o mundo aguarda para ver, o mundo aguarda para trabalhar, o mundo aguarda para ser abençoado através da semente, do projeto, das ideias que Deus coloca dentro do indivíduo, que ainda vai ser criado. E quando o indivíduo tem essa autoconsciência, quando ele começa a trabalhar essa autoconsciência, ele se alinha a esse projeto e ele busca todos os meios necessários para o projeto que só ele vê, que Deus colocou na mente dele, para trazer a existência e vir a construção desse projeto. Isso é poderoso, isso é maravilhoso, que Deus coloca dentro de um agente transportador de uma semente, de um projeto que vai trazer resultados poderosos e extraordinários para o mundo, através do querer, do poder, do amor e da bênção de Deus para a terra. Deus é grande, Deus é maravilhoso. O homem, o transportador, o visionário de um projeto, de uma semente que Deus colocou nele, quando ele traz aquilo para ser criado, através do querer e da vontade de Deus, isso é transformador e abençoar a sua vida. E ele ouvirá declarações positivas, declarações abençoadas sobre a sua pessoa, e isso é muito bom para a vida. Porque aquilo que ele viu, que ninguém viu, que estava na mente dele, vai abençoar ele, a sua família e ao mundo. E tudo aquilo que venha trazer limitação na sua vida vai ser diluído e destruído, porque ele vai trazer uma autoconsciência sobre si mesmo, sobre a sua capacidade de criar e transformar o mundo com aquilo que Deus colocou dentro dele. Isso destruirá toda a narrativa maldosa, invejosa, caluniadora de invejosos sobre a sua vida e sobre o seu projeto. E ele vai seguir a sua vida com autoconfiança e, em primeiro lugar, muita fé em Deus, agradecendo e honrando a Deus pelo projeto colocado dentro da sua mente e do seu coração, pela semente que foi e é introduzida nele. Isso traz um consentimento sobre si mesmo, uma autossatisfação sobre a sua pessoa, traz confiança, traz confiabilidade em outro projeto que possa vir, que ele venha criar através do que Deus colocou nele para a vida. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Isso destrói toda a maldade humana, toda a narrativa contrária à sua vida. Isso é maravilhoso. E sobrepõe essa pessoa em um ambiente transformador, o coloca em um ambiente, né, de uma pessoa capacitada e abençoada por Deus, uma pessoa que é um agente criador, um ser visionário, transportador de sementes, transportador de projetos, criador naturalmente de projetos, criador de sementes que viram ideias, projetos, que viram um ajuntamento de pensamentos, que vai virar planos e projetos deliberados para ser criados naturalmente, mas que antes era algo espiritualmente, porque Deus colocou no homem. Ele torna um projeto natural, a qual vai abençoar ele, a sua família e ao mundo. Isso é maravilhoso, isso é transformador,
E a honra e a glória de Deus não é do agente transportador, mas abençoa o agente que transporta a semente, a ideia, os projetos que Deus quer, de acordo com a sua vontade, para abençoar. Deus diz em Filipenses 4,13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem fortalece? Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por nós na cruz de Calvário. Ele que nos fortalece, Ele que nos abençoa, que nos guarda, que nos prepara. É Ele que coloca aptidões, habilidades, através do poder de Deus. Ele que nos abençoa para a obra dele na terra, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Ele que dá os dons espirituais a gente. Ele nos enche do Espírito Santo de Deus para quem o serve, quem o aceita como único e suficiente Salvador de sua vida. Isso é tudo na vida. Um ser humano que tenha um pouquinho da mente eterna de Deus. Se Deus abençoa quem nos serve, dando capacidade, imagina quem serve a Ele. A diferença é que Deus faz todo o querer, toda a sua vontade em cada vida. Mas quem acende o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, não só vai ter uma vida extraordinária, poderosa, mas uma vida vitoriosa. E vai ter a salvação da alma, que é a maior riqueza que o ser humano vinha a ter nessa terra, é a salvação da alma. Independente de como vai ser a vida aqui na terra. Porque tudo que é do céu, que é do alto, é infinitamente maior, mais poderoso, mais maravilhoso do que tudo que existe na terra. Então podemos todas as coisas, quem serve a Jesus Cristo Nazaré, naquele que nos fortalece, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que abençoa também os seus filhos, dando projetos para a terra e para a obra do Senhor, a noiva do Cordeiro na terra, na expansão do reino de Deus na terra. É Deus que abençoa, Deus que prepara os seus servos na terra para abençoar a sua obra na terra. Como Deus também, como eu estou falando aqui de acordo com o tema, quando Ele dá a visualização ao homem, a um ser humano, sobre um projeto para abençoar o mundo, é Ele que prepara, potencializando, abençoando, mostrando os caminhos, tocando na mente, no coração, para aquilo que Deus quer vir, que seja criado em existência. É assim que Deus faz, é Ele que prepara, é Ele que faz. Se Ele não fizer, ninguém faz nada. Porque tudo vem de Deus. E quando nós servimos a Deus, Ele nos abençoa na sua obra. Ele nos dá dons espirituais para abençoar a obra dele na terra, para Ele operar milagres através de nós. São apenas canais na mão de Deus. Ele que faz tudo. O poder, a honra, a glória, hoje e sempre eternamente é de Deus. Todo feito nessa terra, tudo que é feito, seja na construção de algo ou no reino de Deus, a honra e a glória de Deus. Ele abençoa o homem, mas é Ele que faz, Ele que cria, Ele que realiza. E o nome do seu Deus é glorificado na terra. O agente transportador de ideias e projetos, o visualizador, que ele cria através do querer da vontade de Deus, que introduziu aquilo nele, quando ele cria algo, ele segue uma vida com muita fé em Deus, com muita confiança em Deus, e naturalmente falando, em segundo lugar, confiança em si mesmo, sobre os projetos que ele criou. Ele impactará naturalmente como ser humano no mundo, e ele influenciará o mundo, as pessoas do mundo, através da sua mentalidade, que nada mais é do que o que Deus abençoou dentro dele, com os projetos e as suas realizações, e o mundo será abençoado pelas suas criações. Criações estas que não foram vistas ainda, mas que ainda vão ver. E criações que estão sendo vistas hoje, a qual antes dessas criações serem vistas hoje, elas foram criadas no céu e transferidas para a mente do homem, que passa um pequeno período sendo visualizada, sendo observada para trazer existência através do querer da vontade de Deus, com a ação humana sobre tal projeto de vida. Isso é muito poderoso, isso é maravilhoso. Algo é criado no céu e é transferido para um ser humano, para um indivíduo. E aquilo está na sua mente. Ele passa um período visualizando aquele grande projeto transformador que vem abençoar o mundo, aquele grande projeto que vai impactar o mundo, as demandas do mundo, que vai desnatar limitações em algumas áreas da vida do mundo, porque existem demandas para serem atendidas, existem áreas no mundo
que vive sob limitações, e esse projeto, através do poder e da vontade do querer de Deus que ele introduz no homem, que vai criar algo transformador, vai tirar e arrancar toda essa limitação de alguma área da vida que precisa ser atendida através desse grande projeto que vai trazer mudanças, modificações, que vai moldar, que vai transformar o mundo para algo melhor, para beneficiar as famílias da terra, as pessoas da terra, todo ser humano na terra, beneficiado através desse projeto que o agente transportador de semente de projeto de ideias que Deus colocou nele para trazer existência, a qual ainda não foi visto, mas vai ser visto, e o mundo será abençoado, e o nome do Deus Todo-Poderoso glorificado, porque é Ele que faz, é Ele que cria, é Ele que traz a existência. O homem é apenas um indivíduo, a mulher é apenas um indivíduo que vai transferir e transformar, trazer esse projeto. O projeto que Deus coloca na mente do indivíduo vai trazer perspectivas positivas para solucionar situações desafiadoras no mundo. O mundo será abençoado. Trabalhos, famílias, perspectivas de mudança na sociedade, pessoas serão beneficiadas, resultados serão criados, potenciais crescimentos de mercados, de comércio de países, através de ideias, de projetos. Pessoas se beneficiam, mudança, moldagem no mundo, transformação local, transformação universal no mundo, mudança de panoramas nas cidades, nas regiões, mudança de perspectivas serão feitas, serão criadas, transformações em todas as camadas da sociedade, crescimento local e universal mundial, pessoas sendo agraciadas, abençoadas por esse projeto, transformações de vida de pessoas, empregos serão criados, indústrias surgirão e mais indústrias surgirão através daquela indústria que surgiu, porque projetos trazem também diferenciais de crescimento que vão atender às demandas daquilo que foi criado. Pessoas se beneficiarão, pessoas crescerão e abençoarão vidas através dos projetos que são criados, que Deus introduz no indivíduo, que traz existência. Tudo o que foi criado é transformado para abençoar e solucionar problemas da sociedade. Tudo o que foi criado traz soluções significativas, poderosas, transformadoras, extraordinárias para a vida, porque abrange todas as camadas da sociedade, abrange todos os setores da sociedade, da terra, do comércio, da indústria e do mundo. Onde houver um setor que atenda a todas as demandas, vai ser abençoado. Todas as cidades, todos os estados, todos os países, todas as pessoas se auto-beneficiarão de tais projetos que ainda não foram vistos. Projetos que ainda estão na mente para ser criados, colocados para fora, que está alojado, posicionado na mente de alguém, de um indivíduo, que Deus permitiu esse projeto, Deus permitiu, colocando uma semente que gera um pensamento, uma ideia, projetos, ideias que traz a existência para construir algo, e o mundo vai ser beneficiado e o nome do seu Deus glorificado, porque coloca um projeto na mente do indivíduo, que ele permanece visualizando até trazer à existência aquilo que Deus colocou. Molda a realidade do mundo, traz vida em demandas em áreas do mundo, traz transformação do mundo. O indivíduo, ele visualiza e se permanece visualizando aquilo que Deus colocou dentro dele. Então, aquilo que Deus colocou dentro dele vai haver um tempo e um momento para ser maturado, para ser colocado para fora. E essa autoconfiança que Deus coloca no homem, através do projeto que Ele colocou, é importante para a vida do indivíduo, seja um homem, seja uma mulher. Porque ele vai se permanecer visualizando. E quando ele permanece visualizando aquilo que está dentro da mente dele, ele vai aprender mais sobre si,
e vai entender o potencial e a capacidade que ele tem introduzida dentro dele. Isso possa permitir que mais projetos venham. Porque pessoas não criam apenas um projeto, criam muitos projetos. Porque, em primeiro lugar, vem do querer e da vontade de Deus e da capacidade que Deus colocou e introduziu em tal ser humano nessa terra. E ele começa a visualizar aquilo que logo depois, um pouco mais adiante, no tempo e no querer de Deus certo, vai ser trazido à existência. E vai trazer uma tradução de tudo que vai atender às demandas desse projeto. Esse projeto traduz todas as demandas que ele vai atender. E as demandas da vida agradecem como a sociedade. Vai permitir que o indivíduo que tem um projeto tenha autoconfiança para trazer mais projeto e mais criação. E entender que todo projeto que ele trouxe à vida, que não é dele, é Deus que colocou nele, o mundo se torna o maior beneficiário, assim como ele e sua família. Isso é muito importante. Em todas as épocas, desde Adão até hoje, tudo o que foi criado, foi Deus que introduziu no homem para a existência e para ser criado. E toda a sociedade se beneficia disso. Isso é poder, isso é maravilhoso. E o nome do seu Deus é glorificado. Porque pessoas nessa terra, famílias, vida nessa terra, se beneficiarão disso, desse projeto, que está ainda em oculto, que está ainda dentro da mente de alguém nessa terra, mas que um dia vai ser colocado para fora, vai ser posto para fora, vai ser executado e vai trazer resultados maravilhosos, poderosos e extraordinários. Visualização eficaz de um projeto é importante para a vida, porque esse projeto, que ainda não foi visto, está sendo aguardado pelo mundo. E ele vai dar suporte para o mundo em demandas em áreas da vida. E quando você está visualizando aquilo que está dentro de você, automaticamente você vai criar uma autoconfiança e vai querer apressadamente buscar recursos para que esse projeto venha à existência. Recursos internos dentro de você. Porque todo ser humano que tem um projeto, ele busca recursos em todas as áreas. Mas ele busca primeiramente dentro dele. Quer trazer um entendimento que aquilo pode trazer existências, criar forma para lhe auto-abençoar, abençoar cada ser humano nessa terra como a sociedade. Isso permitirá que mais projetos possam vir de acordo com o querer e da vontade de Deus. Porque o ser humano, quando ele traz visualização daquilo que só ele vê, daquilo que está internamente na sua mente, daquele projeto que ainda não foi visto, mas está sendo preparado para ser colocado para fora, para ser executado, ele vive em autoconfiança. Ele traz o entendimento que suas capacidades estão de acordo com a sua realidade para tal projeto vir à existência. Isso é bom, isso é poderoso. A palavra de Deus diz aqui no livro de... Estou com a Bíblia aqui. É a palavra de Deus. Ela diz aqui no livro de Êxodo 36, 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés chamou Bezalel e Aoliobe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade, quem deu a habilidade de Deus, e que estavam dispostos a vir a realizar a obra. Olha que palavra interessante a palavra de Deus. Eu vou ler novamente. A sua visualização mental de si mesmo aumenta a sua autoconfiança. E essa sua visualização vai lhe trazer autoconfiança em tudo que você fizer, em tudo que você queira realizar, em tudo que você visualiza, entende e compreende que está dentro de você. Isso é muito bom para a vida, isso é poderoso, isso é maravilhoso, porque você vai se permitir se manter em visualização. Você pode trazer uma compreensão de si mesmo, que você é um transportador de sementes, um transportador de ideias, de planos, de projetos, que irá abençoar o mundo através da execução deles, sobre aquilo que está dentro da sua mente, que só você vê, que nunca foi visto
mas o mundo está aguardando para ser esperado, para ser executado. A palavra do Senhor Deus diz, está aqui a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada está aqui comigo. A palavra do Senhor Deus diz, tem uma passagem interessante na palavra de Deus, que mostra tudo o que foi criado na terra, desde Adão e Eva, no mundo material, antes houve a vontade, o querer de Deus. Deus trouxe à existência aquilo e Ele coloca esse tal projeto para tal área da vida. São inúmeras áreas da vida que o mundo atende. Ele coloca na mente, no coração de um indivíduo e esse vai passar um tempo visualizando, observando e trazendo a compreensão desse projeto dentro da sua mente, que está em oculto. E esse agente transferidor dessa semente, transportador dessa semente, esse agente visualizador, visionário, vai passar um período vendo tal projeto e vai chegar um momento que Deus vai permitir que esse projeto venha à existência, venha a ser executado através do transportador dessa semente, através do visualizador. E tal projeto vai abençoar o mundo nas suas demandas, naquilo que o mundo precisa, e o mundo será abençoado, para a honra e glória de Deus. A palavra do Senhor diz, no livro de João 15, eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui eu sou Jesus falando. Ninguém pode nada sem Jesus Cristo de Nazaré. A palavra só diz, posso tudo naquele que me fortalece. Em Cristo que me fortalece. Está lá em Filipenses. Então, sem Jesus, ninguém pode nada. Deus, Ele tem a sua mente eterna. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus tem a presciência, sabe de tudo antecipadamente. Deus tem os seus poderes pessoais, singulares dele. Seus atributos incomunicáveis que só pertencem a Ele. Além desses atributos a qual eu falei aqui. E quando Ele quer abençoar o homem, Ele abençoa porque Ele é Deus. Mas para que o homem, um ser humano, uma mulher, um indivíduo, venha funcionar bem, só através quando ele aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, único e suficiente. Ele vai ter o seu nome escrito no livro da vida e vai ter até o direito de morar no céu de glórias. E isso é tudo na vida. Isso é infinitamente maior do que qualquer projeto dessa terra. O maior projeto da terra é a igreja, é a salvação da alma. É acima infinitamente qualquer projeto que venha beneficiar o ser humano na terra. Então aceite o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, para você ter uma vida abençoada na terra, para Deus te abençoar. E no final da sua vida, você morar no céu de glórias, passar a eternidade adorando o seu Deus na beleza da sua santidade e desfrutando daquilo que a eternidade está aguardando para você. Deus abençoe em nome de Jesus.